Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso Unidas Cast. Hoje nós temos um tema super necessário e cheio de propósito, que é Descomplicando o Autismo, o caminho para entender e incluir. E para essa conversa tão especial, eu tenho a honra de convidar 3 profissionais que estão fazendo história aqui na nossa cidade e que juntas estão organizando um dos maiores eventos sobre autismo em Cruzeiro do Sul. Eu vou apresentar para vocês essas profissionais que estão realmente com tudo para trazer conhecimento para a comunidade de Cruzeiro do Sul em relação ao autismo. E eu apresento para vocês a Nayara Ribeiro, que é uma neuropsicóloga. Ela tem realizado um trabalho importantíssimo com crianças, adolescentes aqui na nossa região. Nayara, seja bem-vinda ao nosso Unidas Cast. Eu quero que você se apresente ao nosso público e nos conte também o porquê que você chegou até a neuropsicologia. Primeiramente, muito obrigada pelo convite, Dai. É uma honra estar aqui, né, com você, com as meninas também, fazendo parte desse tema, né, falando desse tema que é tão importante, que é o autismo. Bem, como a Dai já falou, meu nome é Nayara, sou neuropsicóloga e sou formada há quase 10 aninhos, né, ano que vem faço 10 anos de formação. E a psicologia foi a minha paixão, desde sempre, né? O direito e a psicologia, mas eu optei, né, pela psicologia e hoje estou aqui. A neuropsicologia, ela chegou para mim também assim que eu me formei, foi minha especialização. Também tenho outras especialidades, né, na área da cognitivo-comportamental. Então, me apaixonei pelos processos do cérebro, emitindo comportamento, emoções, dentro da avaliação neuropsicológica também que nós fazemos com as crianças com suspeita de autismo. Então, isso eu fui me aprofundando ainda mais e hoje eu estou aqui dentro da neuropsicologia, podendo contribuir com as famílias, né, com as mamães atípicas e também com as crianças. Que maravilha, o seu trabalho está sendo aí visto, né? E é realmente um trabalho lindo. Muito obrigada. E a gente vai estar falando aqui mais sobre isso, né? Sim. Muito obrigada por se apresentar. Eu que agradeço. E a gente também está aqui, gente, com outra profissional que é fonoaudióloga, a Jéssica Priscila. Ela é fonoaudióloga infantil. Ela atua também com dificuldades na comunicação da criançada aí. Então, Jéssica, seja bem-vinda. Quero que você se apresente para o nosso público e conte também o porquê que você escolheu a fonoaudiologia. Olá, boa noite. Obrigada, né, pelo convite também. Desde já eu já agradeço pelo convite. Estou muito honrada, né, de estar aqui com vocês nesse podcast. Eu sou fonoaudióloga infantil. Estou aí na área há quase 2 anos. Sou um bebê ainda na fono, mas ainda estou nesse processo, né. Sou fono há 2 anos, né? Já me embananei. Mas assim, 2 anos de formação, né, Jéssica? Sim, mas há muito tempo já está aí tendo conhecimento. Há bastante tempo, assim. Tem uma pessoa que me inspira bastante, né? Que é o Luiz, que era o meu antigo chefe, que eu sempre me inspiro nele, me espelho nele, né? A fonoaudiologia, ela entrou na minha vida de surpresa, na verdade. Porque eu era da enfermagem. Fiz enfermagem 1 ano e meio ainda. E quando a fonoaudiologia entrou na minha vida, foi assim um bar. Eu me inscrevi, aleatoriamente me inscrevi. E quando olhei, passei. Aí eu digo, será? Aí eu fui lá, tentei e deu certo. Então, assim, eu vejo que foi algo de Deus mesmo para minha vida, que eu me vejo na fonoaudiologia hoje, né? E as crianças, para mim, eu me inspiro nelas também, aprendo bastante com elas e é isso. Que maravilha. É muito bom quando a gente reconhece no meio do caminho, né? Que Deus também vai escolhendo ali Sim.
vai nos colocando na profissão certa. Eu também sou uma dessas, tá? Sim. Eu falei assim, olha, eu nem sabia o que eu queria, mas Deus sabia. Conduziu, né? Ele sabia e me conduziu até lá, né? Que bom. Agora a gente vai apresentar também a Camila Cabral, que é neuropsicopedagoga. Ela que trabalha aí com as crianças também, que está aí na linha de frente do suporte ao desenvolvimento infantil. Camila, seja bem-vinda. Conta pra gente também aí quem é você e um pouquinho da tua trajetória dentro da neuropsicopedagogia. Primeiramente, quero agradecer, né? E eu faço das minhas palavras as palavras das meninas. É muito gratificante pra gente ter essa oportunidade de estar hoje aqui, né? E compartilhar um pouco do nosso conhecimento. Então, eu sou formada em pedagogia, né? Mas lá atrás, quando eu finalizei ali meu ensino médio, eu tinha um sonho de fazer direito, né? Prestei o Enem, passei, comecei. Porém, não me identifiquei, porque desde muito pequena eu tinha um amor muito grande por criança, né? De verdade. E comecei a fazer, mas aquilo não era algo que me tocava de verdade, né? E aí eu decidi parar. Foi quando eu comecei a procurar, né? Eu vou procurar uma outra área que eu faça por amor. E foi quando eu encontrei a pedagogia. Fiz pedagogia, finalizei, né? Tá com 2 anos que eu finalizei minha pedagogia. E no decorrer desse tempo fui para a sala de aula, né? E fui me identificando. Só que quando eu adentrei ali o infantil, o prézinho, foi a minha paixão. Só que eu ainda não entendia, né? Eu não tinha convicção. Será que é isso mesmo? Porque as pessoas elas acham que pedagogia é só professor, né? E não é. A pedagogia ela abrange aí uma área de conhecimento muito grande, né? E depois eu decidi, eu quero fazer uma pós, e foi quando eu conheci a neuropsicopedagogia. Eu confesso para você que quando eu comecei, eu olhei e eu digo, não é isso não. Mas como eu já tinha começado, eu não costumo deixar para trás as coisas que eu começo e eu digo, vou terminar. E quando foi chegando ao final, as oportunidades foram aparecendo. E se confirmou ali, quando eu adentrei o ambiente clínico. É aqui, né? Eu me encontrei. E até hoje, pretendo seguir nessa área, né? Porque é algo que eu gosto de fazer. E a gente transforma outras vidas, não só a nossa, né? E recentemente, né? O meu filho também está com um processo de diagnóstico, então já foi algo que foi me puxando mais. E é isso. A gente tá aí e a gente busca, né? A gente aprende todos os dias. E para mim a neuropsicopedagogia foi um divisor de águas. Que bom. E é muito interessante a gente ver profissionais da pedagogia buscando, como você, né, Camila, o conhecimento nessa área, porque a gente vê aí que é uma necessidade também que os profissionais devem se atentar, buscar conhecimento diante dessa área que precisa tanto ainda ser vista. E é por isso que as meninas estão aqui, para realmente compartilhar conhecimento, fazer também um convite especial para vocês. Mas, com tudo isso, né, a Camila falando aqui de crianças, que foi o amor dela, que ela se encontrou ali, que ela desistiu do direito, né, e falou assim, deixou a voz do coração falar. E aí, como é que tem sido para vocês trabalhar com as crianças aqui na nossa região, crianças atípicas? Quer que responda primeiro? É um desafio, né? É um grande desafio, porque você ser profissional vai muito além do que você vive no ambiente clínico, né? A gente não demanda só o nosso lado profissional, vai envolver ali as nossas emoções também, porque tem situações que não tem como, né? E você se cobra muito.
A gente se cobra muito porque a gente não adentra um ambiente clínico esperando que você vai colocar em prática somente o que você aprendeu, né? Porque a prática, ela é totalmente diferente, né? E isso é algo que faz com que a gente continue nessa luta, né? Ver a dificuldade das famílias, tá ali todo dia, porque a gente aprende, isso é um aprendizado constante que nós temos, porque se nós não tivermos, nós não vemos sucesso, né? Então, a gente está ali todos os dias. Uma coisa que eu costumo muito observar, que era algo que era uma dúvida para mim também, antes de ser profissional, né? Porque eu falava lá atrás, não, área da saúde não, mas porque na minha cabeça era só hospital, né? E hoje eu vejo isso como um divisor de águas não só para a minha vida. E a satisfação fica maior e você sente um orgulho maior, sente a sensação de o dever cumprido quando você vê uma vida sendo transformada pelo seu conhecimento. Exatamente. Quando você vê que você está conseguindo ajudar aquelas pessoas de alguma forma. Porque assim, vamos entender pelo lado do autismo, né? O autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento, então o cérebro da criança funciona de forma atípica. Então, quando a gente recebe essa demanda, e claro que é um desafio, é realmente a palavra. Não existe, na minha concepção, não existe outra palavra a não ser a palavra desafio. E no decorrer do tempo, você vê aquela criança evoluindo. Isso é uma realização muito grande para nós como profissionais que estamos buscando todo dia. Eu digo todo dia, eu falo por mim, porque existe muitas coisas sobre o autismo. E também eu incluo aqui o TDAH. Então, a gente tem que estar como profissional se reciclando. É muito curso. Depois da especialização, a gente nunca para de estudar. Depois da faculdade, a gente não para de estudar. Então, por muitas vezes, é um desafio porque os pais estão contribuindo com o tratamento, mas também muitas vezes não. Sim. É por isso que é um desafio. Às vezes Acontece. acontece de não ter essa troca, dificuldade, a gente entende, porque é uma mudança completamente de rotina para os pais, né? A dificuldade também para a criança, é muito difícil isso. Isso é entendível, mas é um desafio justamente por conta dessa parte. Há uma colaboração da família em buscar ajuda também, tá? Como profissionais. Aqui na cidade de Cruzeiro do Sul, já careceu de muitos profissionais. Acredito que hoje em dia tem profissionais bem qualificados. A demanda cresce, né, de autismo, mas também, da mesma proporção, cresce o número de profissionais. É um desafio para todo mundo, né, receber essa demanda, mas acredito que tem casos e casos. E com relação aos profissionais também tem crescido muito, mas as famílias têm contribuído também bastante com o tratamento. Por quê? Porque eu entendo que elas estão vendo a necessidade. Tem que mudar. Tem que mudar, tem que adaptar na escola, na igreja, em casa principalmente, porque começa em casa. O nosso trabalho tem que ser estendido em casa. Então, tem que ter essa troca. E quando não tem essa troca, infelizmente, a gente fica um tanto frustrado como profissional. Por isso que realmente é um desafio hoje em dia. Sim, realmente é um desafio grande, né? Mas a gente vê o progresso dessas crianças também. Bom. É muito realizador, né, pra gente. E ver o impacto também que faz, né, na família dessa criança. Porque a gente entende que a terapia é essencial, mas se a família também não estiver bem, a gente não consegue evoluir ali naquele contexto, né, terapêutico. Então, como eu sempre falo, a gente tem que estar alinhado, né? Na verdade, são 3 quesitos que têm que estar alinhados, que são a terapia, que é bastante importante, a família e a escola, porque os 3 têm que estar em conjunto. Para aí sim a terapia funcionar e essa criança evoluir bastante, né? Uhum. É verdade. É uma coisa que você falou que é bem interessante, o que a família também precisa, né? O maior desafio, que tem pessoas que contribuem, tem família que ainda não, né? Quer ajuda, mas não está contribuindo. Mas muitas vezes não é nem porque não quer, mas é porque não sabe como. Não sabe como contribuir para isso. Uhum. Então, hoje,
vocês, né, também estão trazendo aí um evento que eu acredito que é com essa intenção também, não é mesmo? Sim. Fala pra gente por que surgiu esse evento, como que surgiu aí, foi a ideia inicial de vocês? Olha, o projeto Iluminar Apoio Atípico, ele surgiu no meu coração há já alguns meses e eu pedi para Deus me direcionar pessoas para contribuir, para estar nessa caminhada. Então, ele me direcionou as meninas, outros profissionais que vão estar no evento também. E isso dá uma alegria, uma satisfação, porque o evento é voltado para acolhimento, para escuta. Então, que isso arde no meu coração, acredito que arde no coração das meninas também, para que isso vá se estendendo. Então, meses atrás, eu pensei, nossa, a gente não pode romantizar o autismo. É tudo muito bonitinho, tem que deixar lá no cantinho, mas, em contrapartida, tem mães com menos acesso, com menos informação, que realmente não tem nenhum menos, é que não tem nenhuma informação. Então, o que é que eu vou poder fazer? Porque daí eu atendo demandas de todas as classes. E, inclusive, em uma palestra que eu fui e assisti, uma mãe trouxe justamente essa demanda. E a gente que não tem acesso? O público, ele tem a demora. O particular tem o valor muito alto, o custo muito alto. E a gente que não tem acesso? Para onde a gente vai? Com quem a gente pode recorrer? Que a gente pode se salvar? Então, essa mãe ela foi muito enfática. Então, eu fiquei... Nossa... Então, isso depois dessa fala dela, veio me incomodar isso. Então, não. Deus me direciona, pessoas me direcionam o que fazer, porque apesar de a cidade ser interior do Acre, ser pequena, mas a demanda é muito grande para essas mães. E de todas as classes, da mais baixa, da mais alta, de quem tem dinheiro, de quem não tem, de quem tem acesso, de quem não tem acesso. Então, é para todo mundo. Então, todo mundo, para esse evento que surgiu no meu coração, que Deus me direcionou às meninas, eu quero que todo mundo participe. Tá? E por ouvir essa mãe, ainda mais acelerou a vontade de fazer alguma coisa por essa causa. E para elas, entendeu? Para que elas entrem ali de uma forma, mas que saiam dali um pouco mais aliviadas com relação a isso. Né? Sobre o evento, como surgiu, foi isso. Deus plantou no meu coração, eu escutando as falas desde muito tempo. Então, a fala dessa mãe é corriqueira. Então, não, vamos fazer, vamos se movimentar quanto a isso. Né? Fazer um evento voltado, aberto para... Nós vamos falar um pouquinho mais adiante, eu sei, mas de antemão é aberto para todo mundo, para poder ajudar. Porque muitas delas não sabem o que fazer em casa. Mas também, em contrapartida, também não sabem se cuidar. Então, isso me preocupa. Por quê? Porque eu já vi mães no meu consultório se emocionarem, chorarem. Você sabe o quanto é difícil a gente ver um paciente nesse estado. E eu falo de quem tem um nível mais alto de vida financeira e quem tem um nível mais baixo. Por isso que eu digo que está para todo mundo. Então, muitas vezes, elas não sabem o que fazer. Então, de forma voluntária, por amar a causa, pelas meninas amarem a causa, a gente está juntas nessa, pelas mães. Então, foi isso que Deus plantou no meu coração. Olha, como se Ele estivesse falando, olha, movimente pessoas e faça isso. Se está no seu coração, se essa é a vontade...
me direcione caminhos também. Porque fazer um evento também não é fácil, né? Da onde é fácil também. Tem outras coisas por detrás, as meninas sabem, você sabe que tem alguns outros movimentos, mas estamos de forma voluntária. Então, o que da onde surgiu esse evento foi de uma parceria com profissionais realmente da saúde que lidam a todo instante, a todo dia com essa causa para poder, enfim, dar um alívio, trazer mais um alívio para as mães. Que a nossa região precisa realmente, muito. Né? E eu sempre digo assim, quando a gente tem algo para ser feito na vida e a gente não fizer, fica que nem um martelo. Até a gente fazer, né? Fica ali latejando. Toque, 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 porque a gente sabe que tem que fazer. Então, a melhor forma de parar esse martelo é colocar em prática o que a gente tem que fazer. E vocês, meninas, receber esse convite, como é que foi? Já foi feito? Vamos, foi dúvida, também tocou no coração de vocês. Tocou, assim, eu fiquei até surpresa, né? Eu já acompanhava a Nai, né, pelas redes sociais e, assim, como nós sabemos, né, que a fonoaudiologia, ela tem um papel muito fundamental, né, no desenvolvimento humano e ela não trabalha só a fala e a linguagem, como muitos pensam, né, mas trabalha a comunicação como um todo, a interação, né, a forma como a criança enxerga o mundo, né, como que ela pode criar conexões reais, né, com o mundo. E quando nós falamos do transtorno do espectro autista, é exatamente a fonoaudiologia e a comunicação, ela toma um lugar muito mais especial, né? Porque muitas famílias chegam até nós com inseguranças, medo, um medo, assim, até do desconhecido. Então, é exatamente isso que a gente quer trabalhar, né? Tirar todas essas dúvidas, sanar essas dúvidas dessas famílias e trazer estratégias práticas e mostrar tudo aquilo no nosso evento que normalmente algumas pessoas não mostram. Então, a gente quer sanar essas dúvidas para que essas famílias, que esses profissionais enxerguem o desenvolvimento da criança de outro olhar, de outra forma. Então, acho que é esse maior o nosso objetivo, né? E receber esse convite para palestrar foi até um pouco desafiador para mim, porque eu sou fonoaudióloga, mas ainda tem umas questões aí que a gente precisa adaptar para ter essa questão de palestrar, né? Mas eu acredito que vai ser uma conversa, que vai ser uma dinâmica, né, para a gente passar essas informações para essas famílias, para esses profissionais, para esses educadores que a gente quer mesmo, que até aquelas pessoas que quer saber um pouquinho mais sobre o autismo, né, entender um pouquinho mais como é a fonoaudiologia e o TEA, como é a neuropsicopedagoga e o TEA. Então, a gente quer trazer essas informações para todos, não só para os profissionais, não só para as famílias. A gente quer ter que essas pessoas tenham essas informações válidas, né, e práticas, né? Então, acho que é isso que é o nosso maior objetivo mesmo, é trazer essas informações para todos, né? É verdade. Jéssica, antes da gente começar, a gente estava conversando aqui sobre o direito da comunicação, Sim. Né? E aí você trouxe um ponto muito importante, que é o que é o se comunicar. Você quer falar um pouco pra gente? Sim. Que eu gostei demais do que você falou. Porque normalmente as pessoas... meu filho vai na fono porque ele precisa falar. A gente precisa entender, o meu filho precisa se comunicar. É diferente. Eu posso me comunicar com você no apontar. Eu estou comunicando algo, entende? Eu posso me comunicar com você através de um olhar. Às vezes a gente se comunica através de um olhar, né? Então, as crianças também podem se comunicar dessa forma. Então, às vezes as famílias chegam com essa preocupação. Eu quero que o meu filho fale. Mas aí, antes da fala, a gente tem outros critérios que a gente precisa avaliar e precisa entender também que é um processo, que a criança está ali, mas é um processo que às vezes acaba sendo demorado, mas os pais, as famílias precisam entender que existe uma questão ali que a gente precisa trabalhar antes da fala, né? O filho precisa olhar no olho, né? Tem a questão de sustentar essa questão da visão, né? Então, já me falando de novo.
E é isso mesmo, né? A importância dos comunicar que vai além da fala. Sim, né? vai além da fala. Tem a questão da comunicação, independente de qual forma seja. Exatamente. Perfeito. Ótimo. E para você, como foi receber esse convite? Não foi só desafiador, né? Porque antes de receber o convite, eu já tinha uma admiração muito grande pela Nayara, né? Quando eu vi nas redes sociais, né? Eu vi a notícia e para mim chama muita atenção, né? Porque a gente não tá para competir, a gente tá para se ajudar, né? E quando eu vi, eu gosto muito de aprender coisas novas. E eu tava começando ali na área, então para mim também era novo. Eu vi lá e eu digo, vou já dar uma olhadinha, né? Eu me apaixonei de cara pelo consultório. Aí eu falei, um dia eu ainda vou trabalhar com essa mulher. Quando eu comecei a acompanhar ela nas redes sociais, né? E o trabalho dela, eu nem cheguei a falar isso pra ela, né? Mas o trabalho dela foi o que me inspirou mais ainda. Porque eu vejo, não só nela, né? Mas na Jéssica, nos outros profissionais que estão com a gente nessa caminhada, o amor, né? Está o amor acima de qualquer coisa, né? Pelo que nós fazemos. Então, tudo que a gente desenvolve aqui é por amor ao que a gente está exercendo na nossa profissão. E foi desafiador para mim, porque, como a Jéssica já falou, né? Tem algumas coisas que a gente precisa alinhar aí, né? A questão da comunicação, como você falou que você já tinha lá investigado a nossa vida. Tava falando aqui para elas que eu, antes delas virem, que eu já olhei tudo. Então, assim, é desafiador, mas se você não correr atrás, você não vai conseguir, né? Então, se nós estamos por uma causa, em prol dessa causa que é o autismo, né? Que eu costumo sempre falar e ressaltar, né? Isso é algo que é visível. O autismo, ele não vem sozinho. A gente precisa se atentar a isso. Eu nunca vou pegar uma criança para trabalhar com ela e ver ali só o autismo. Quando você começa o processo de avaliação como um todo e você começa a colocar em prática o seu olhar clínico, tudo que você já aprendeu e com convivência com aquela criança, você vê até mais, né? E, assim, a neuropsicopedagogia, ela não é muito conhecida, né? A gente está começando a conhecer agora. Então, para muitas famílias, é muito novo. E a gente precisa falar mais, né? A neuropsicopedagogia, ela é uma junção de ciência, psicologia e pedagogia, né? Então, eu vou trabalhar ali, eu vou adentrar ali várias áreas, né? Para trabalhar comportamento, para trabalhar aprendizagem, né? Porque a psicologia trabalha o comportamento, mas se eu não alinhar o meu atendimento com o da Nayara, com o da Jéssica, eu não vou conseguir chegar ao meu objetivo. A gente é uma junção, principalmente na questão do aprender, né? A criança com transtorno do espectro autista, ela não é impossibilitada de aprender. Elas são, sim, capazes de aprender. Elas aprendem do jeitinho delas. Como é que eu vou fazer isso? Era uma dúvida que chegava bastante para mim. Ah, mas o meu filho não consegue escrever o nome dele. Ah, mas o meu filho não consegue pegar no lápis. Ah, mas o meu filho não consegue. Eram tantas dúvidas, né? E aí você pega aquela família com carinho e vai explicar para ela. As crianças, elas têm um processo a ser respeitado, né? São os saltos de desenvolvimento que nós, como profissionais, precisamos respeitar. Nós não podemos pular etapas, né? E assim é com a aprendizagem também. A criança, para ela começar o processo de alfabetização, é por isso que ela vai para o prézinho, né? Para ter contato com massinha modelar, para fazer ali um movimento de pinça, né? Que eles fazem muito isso. Então, as famílias, eles se cobram muito, porque eles já querem que a criança saia dali, por exemplo, eu quero o meu filho fazendo o nome dele. Tem crianças que realmente saem fazendo, mas eu preciso respeitar esse espaço, né? E para eu poder respeitar esse espaço, eu preciso entender que o meu filho não é incapaz de aprender só porque ele é autista, né? Ele tem o jeitinho dele de aprender e nós precisamos respeitar isso, né? Tanto como família quanto como profissional.
Se eu pego, vou dar um exemplo bem claro para você. A maioria das crianças com transtorno do espectro autista, TDAH, né, elas têm ali uma aversão, não são todas, mas ocorre com muita frequência, de demandas escolares. Né? Justamente por essas questões. Talvez porque foi para a escola, ou talvez porque em casa, né, tem pai que se cobra e acaba passando para a criança essa cobrança. De você precisa aprender, você precisa aprender. Quando a criança não consegue se comunicar. Se eu tenho uma criança que não consegue se comunicar, ela não consegue me falar o que está incomodando, né? Até nós mesmos, quanto adultos, a gente aprende todos os dias, né? E você não vai funcionar sob pressão. Eu sou um exemplo disso. Eu não funciono sob pressão, de maneira nenhuma. Do mesmo jeito é a criança, seja ela autista ou não, né? Com transtorno ou não. Então, é um processo que precisa ser respeitado. E na aprendizagem não é diferente. Porque senão eu não consigo, ao invés de trabalhar uma barreira, eu vou aumentar. Eu vou colocar mais uma, né? A criança não gosta de pegar no lápis. Eu vou oferecer um lápis de forma direta para ela. Da próxima vez ela nem vai querer o lápis, nem o caderno, né? Então, nós precisamos usar, né, as nossas estratégias. E para a gente conseguir trabalhar, a gente precisa começar respeitando esse processo. Essa é a diferença de um profissional que tem conhecimento, né? Que Vai falar isso aí todo no dia lá, né? E muito mais, né? Congela, Camila, congela. Exatamente isso, essa compreensão, né? Essa individualidade de cada um também nas questões educacionais que precisam ser vistas. Porque a gente ainda vive um sistema muito padronizado. E a gente tem que entender que nem todo mundo consegue se encaixar no padrão. E isso não anula o resultado. Exato. Não é verdade? O que importa não é, às vezes, o padrão, mas o que importa é o resultado. E cada pessoa tem uma forma de aprender. E eu acho isso maravilhoso, porque eu sou uma dessas pessoas, né? Que eu já tive muita dificuldade de aprender. E eu achava, e a gente vai aí para outras questões, que isso baixa a autoestima da criança, Sim, não é verdade? sim. Entre outras coisas. Mas o que acontece? Quando a criança entende que talvez ela não aprende com o padrão, mas ela aprende. E isso é libertador, isso traz de volta aquela força, a autoestima, a autoconfiança dela se ver capaz de aprender. Então, vai muito além do aprender tudo isso, né? E quando a gente tem um profissional que olha pra gente com esse olhar humano, com essa questão da individualização, isso é ganhar, sabe? Eu acredito que vocês realmente... Eu digo assim, né? Que um professor, e aqui cada um tem um papel, querendo ou não, de ser um professor ali, de ensinar, aquela pessoa te leva pro resto da vida. Porque você olhou pra ela com um olhar fora do padrão. Você olhou para ela como um indivíduo, com as suas individualizações, né? Com a sua singularidade. Então, isso realmente a gente se sente amado, se sente visto, né? Faz sentido para vocês, meninas? Faz. Porque, assim, a gente não... Também tem o fato de não trabalhar só a criança. O que é que eu costumo dizer no consultório, né? Para os pais. O ponto-chave é o seu filho. Processo de aprendizagem, com quem for, com a fontes, processo de linguagem, comunicação, comigo, comportamento, emoções. O ponto-chave aqui é o seu filho, mas também o cuidado é com vocês, em conjunto. A gente não pode separar paciente de pai e mãe, não. É o conjunto. A gente trabalha a criança, mas também trabalha todo mundo. Por isso que trabalhar o indivíduo por completo, a família por completo, traz isso, essa realização de ajudar e de eles também se sentirem acolhidos também, né, Dai? Esse momento de devolutiva é essencial, né, com os pais, porque eles esperam aquele momento, né? Parece que eles esperam mais aquele momento do que em si a terapia com os filhos, né? Ter aquela devolutiva com os pais é importante, porque ali vocês fazem trocas, né? E conseguem passar o que... e também tem uma questão que é bem importante, né? Que o consultório não é só em 4 paredes.
A gente tem que levar aquilo ali que acontece dentro do consultório para casa, né? Para trabalhar em conjunto, porque senão acaba que a gente não consegue, né? Não consegue avanço naquela terapia em si. Ou seja, né, o pai também começar a colocar em prática dentro de casa. Não é só ali na terapia, né, Jéssica? É bem importante que os pais dêem esse apoio também pra gente, né? E quando os pais estão engajados, meu Deus do céu, assim, parece que flui as coisas. É verdade, né? As coisas evoluem de outra forma. Sim. É notório, não tem como não perceber, né? Dá um gás. Sim. Então, Tá dando pais, certo. fica o recado. Olha, quer que o profissional tenha gás? Incentiva também em casa. Porque muitas vezes, Dai, o que acontece? É um sofrimento. Receber começa por onde? Começa da suspeita. Meu filho está com traços. E aí? Aí vai em busca do diagnóstico. Recebeu. O impacto é muito grande para aquela família. Causa sofrimento também para os pais. Por isso que muitas vezes a participação deles é importante, mas também por detrás há choro da mãe, a ausência do pai, né? Muitas vezes os pais são mais resistentes ao tratamento, ao diagnóstico, a levar. Então, tudo é um conjunto. Então, quando os pais engajam e isso traz benefício para eles, eles precisam entender que traz benefícios para eles próprios, para a criança e a gente também que está acompanhando. Por isso que a Camila falou que é um conjunto. É eu, ela, é todo mundo em conjunto. Equipe multi, né, que é bem importante. Exatamente. Gente, através desse evento que vocês vão estar trazendo aí, que dia mesmo? Dia 6 de dezembro. Tá pertinho. Qual é o impacto que vocês esperam gerar nas famílias e também nos profissionais, né, que estão convidados, né, para estar ali, que irão participar? Olha, como a gente está falando aqui, dia 6 de dezembro, já é semana que vem, né? Então, a partir das 8 horas, na comunidade Batista Vida. Então, o impacto, né, se fosse dar uma palavra, eu quero que elas saiam diferentes. Todos ali, saiam diferentes. Acolhidos, ouvidos. Sempre ao final das minhas palestras, Dai, não se encerra. Por quê? Porque eu já digo de antemão, ao final, se alguém quiser conversar, tirar dúvidas de forma particular, eu estou à disposição. Sempre nas minhas palestras eu fico até muito tarde, sendo em igreja, sendo em qualquer ambiente que eu for. Então, o impacto que eu quero causar, que é o desejo do meu coração, para as mamães, principalmente, porque o nosso convite é de forma especial para as mamães atípicas, mas cada pessoa que estiver lá, o impacto que eu quero causar é que saiam diferentes, mais aliviados, com mais informações, mais direcionados para que o impacto desse tema, que é o autismo, seja mais leve. Porque nós não romantizamos, nós sabemos o quanto é difícil. O nível 2 e 3 moderado, a severo, também causa muito impacto. Então, o que fazer? Então, quando elas estiverem lá, que a gente dizer, tá, encerramos o nosso evento, eu quero que isso também fique ardendo no coração delas de mais eventos, claro, que é isso que também fica sobre a questão do impacto, de muito mais informação, de muito mais direcionamento, mas que elas saiam pelo menos um pouco mais leve, direcionadas, acolhidas pela gente. Que elas possam sair de lá com o coração quentinho e cheio de informações, né? Exato. Que elas possam colocar em prática em casa, porque eu acho que esse é o nosso maior objetivo, é que elas possam levar as informações e colocar em prática com os filhos em casa. Que bom, é isso, né? Eu acho que a maior intenção realmente é essa. E a gente também tem a compreensão de que o conhecimento, ele é libertador. Ele liberta. Ele trilha caminhos. Às vezes você tá ali, né? Sem saber o que fazer, sem saber para onde ir. E o conhecimento vem ali, abrindo caminhos, te mostrando um caminho para você seguir. E é importante, eu acredito, estar a comunidade ali cada vez mais unida,
para que vocês realmente possam desenvolver cada vez mais esse trabalho aqui. Então, a união desses pais atípicos, né, e também profissionais é importantíssimo. Todos saem ganhando. Sim, sim. E, meninas, falem para mim, né, como é que onde que as pessoas, né, podem encontrar, acompanhar também o trabalho de vocês, né? Eu tenho certeza que muita gente aqui tem curiosidade de saber como que atua uma fonoaudióloga, como atua uma neuropsicóloga, a neuropsicopedagoga. E aí, como que as pessoas podem encontrar vocês, acompanhar o trabalho de vocês? Redes sociais, Fala, é o quê? Fala, Cami. Botar essas meninas para palestrar vai ser um desafio. Atende também particular? Isso. Como é que é? Então, no momento, né, agora, eu não estou no particular por conta que, né, como eu citei no início, o meu filho, ele começou a apresentar traços, né, e então eu estou correndo atrás dessa demanda primeiro. Mas aí, a partir do final de dezembro, né, após o nosso evento, eu já vou estar organizando novamente, né, a minha agenda e vou estar, através das minhas redes sociais, que as mamães vão começar a ter conhecimento de onde eu vou começar a atender novamente, tá bom? Uhum. É isso. Maravilha, então a agenda de espera já está aberta. Sim. E você, Jéssica, como é que as pessoas podem te acompanhar, saber um pouco mais do teu trabalho? Gente, eu já vi que o Instagram dela é lindo também, tá? As fotos são maravilhosas lá. Exatamente, através das redes sociais, né, que é o Instagram que eu uso mais para tá postando algumas informações, né? Não sempre, mas eu sempre busco aparecer um pouquinho lá pra dizer, oi, gente, tô viva. Até porque, né, Jéssica, é corrido, né? É bem corrido. Eu faço atendimento no particular também, faço atendimento no público, minha agenda está aberta, inclusive, e é por lá mesmo que eu estou. Ótimo. E é o quê, o teu arroba? @fono Jéssica Priscila. Fono Jéssica Priscila. Ótimo. O meu é nas minhas redes sociais, e vou falar também do consultório. No Instagram, nayararibeiro.neuropsi. E o meu consultório, ele fica na Galeria Fátima Cameli, ali pertinho do sinal onde fica aquele cruzamento da Ômega Sul, ali onde era o antigo Chiquinho também. E é a sala 5, na Galeria Fátima Cameli. E com relação ao meu trabalho, a neuropsicologia, ela é o seguinte, é trabalhar os prejuízos e também potencializar as atividades, as habilidades do cérebro, né? Com atividades, com estratégia. Então, isso para as crianças e para as famílias terem um conhecimento mais aprofundado é de extrema importância, né? A neuropsicologia também atua como neuropsicóloga, mas também fazendo a psicoterapia, né? Então, tudo é um conjunto. Falar sobre... Você sabe que falar sobre a saúde mental, sobre qualquer idade, é muito complexo. O cérebro é muito complexo. Tem as suas dificuldades, tem as suas habilidades. E ainda mais nesse sentido, que é o nosso tema mais evidente aqui, que é sobre o autismo, as crianças elas têm as desregulações emocionais comportamentais. Então, a neuropsicologia entra para justamente regular, para dar estratégias, para dar orientações. E eu já digo de antemão, a primeira estratégia, a primeira orientação que eu faço para os pais, com a criança com transtorno mental grave, com a criança que não tem transtorno, só tem uma condição, como, por exemplo, altas habilidades e tudo mais, rotina. E a gente fala assim sobre rotina, é fácil, é aqui na cabeça. Não, tem que montar estratégia.
E é muito difícil para os pais também. Então, a gente busca de primeira mão, não é só isso, claro, que, como eu falei, é dentro de uma complexidade muito profunda, o transtorno do espectro autista, uma criança desregulada também, uma família desregulada. Então, a gente vai montando estratégias para poder regular, né, de forma saudável, com atividades e tudo para a criança. Então, dessa forma, eu entro com o meu trabalho, eu entro com a psicoterapia, né, uma vez por semana, é sempre assim, né, uma vez por semana, com dia e horário marcado. Já falei aqui aonde eu atendo, estou à disposição, porque lidar com essa causa é difícil. Tem tratamento, não tem cura, né? Infelizmente, mas em vez de a gente estar pensando na cura, tem um tratamento adequado, as crianças podem evoluir, os pais podem evoluir, e a gente, como profissional, está ali para contribuir todos os dias. Exatamente. Agora me digam, né, para quem está aí curioso, que quer participar do evento, como que as pessoas podem garantir a presença delas no evento? Temos a nossa ficha de inscrição, tá bom? Vai estar nas nossas redes sociais. Eu não sei se pode disponibilizar, você tem um link da ISAI ou não? Acho que dá para a gente colocar aqui, ajudar vocês a colocar no... Colocando claro. o link de inscrição, sim, para a gente ter uma noção desse público, né? E eu já digo que nós estamos já com bastante inscrição, né? Não perde tempo, mamãe, profissional da saúde, educação, todo mundo que estiver assistindo a gente aqui nesse bate-papo tão especial, para poder se inscrever e garantir já o seu lugarzinho, né? Nós não estamos cobrando nada, a ficha de inscrição é gratuita, né? O que é importante, estamos aqui de forma voluntária para contribuir com as mamães e todo mundo que quiser, Dai. Que bacana. E para finalizar, né? Não, peraí, antes disso aí, eu quero saber também que vocês nos digam quais são os profissionais que vão estar também nesse evento. Além de vocês três, né? Vão ter outros profissionais, é isso? Isso. Vai ter a Ana Cássia, que é a nutricionista. Todos os profissionais, eu quero deixar claro que lidam com crianças atípicas todos os dias. Então, eles são engajados já, né? Então, não é fora da área de atuação, é todo mundo ali num só propósito. Então, vai ter, além de nós três, vai ter a Ana Cássia, que é a nutricionista, né? O Rondinei Brito, que é o pediatra, vai estar conosco sobre os direitos, leis, deveres que as crianças têm, né? Vai estar a Carla Bertin, que é a advogada, inclusive eu digo que ela é a advogada no Brasil, porque eu considero ela muito boa. Então, ela tem um trabalho muito bom nas redes sociais e fora também, né, do Brasil. Então, vai ser um momento especial, inclusive por videochamada. A Carla Bestin, que é a advogada, vai estar conosco por videochamada. Então, ela também vai escutar as mães, trazendo as demandas que elas quiserem, também respondendo. Além dela, também vai ter o Hamilton, que é o nosso terapeuta ocupacional. Então, nutricionista, fono, neuropsicopedagoga, neuropsicóloga, a advogada, Pediatra. O pediatra também. Nós somos em 7. Vamos. Vai ser nós três, né? Nós três. A nutricionista, que é a Carla, o Hamilton, o Rondinei e só. E advogada. E a advogada. É isso então, aí. estamos em 7. Estamos em 7. Exatamente. Todo mundo para contribuir. Sim. Então, não percam esse evento. Isso. Porque realmente vai ser de muito conhecimento. Mas antes da gente finalizar, eu quero que vocês deixem um recado aí para as mães e famílias que estão chegando aí agora nesse universo, que estão aí precisando de apoio. O que eu posso falar de todo o meu coração para as mamães é que busquem ajuda o mais rápido possível. Porque quanto mais cedo
elas tiverem um diagnóstico, quanto mais elas buscarem informações, melhor vai ser de ajudar e de aliviar tanto a dor da criança quanto delas também. Então, o que eu poderia falar? Buscar ajuda e buscar conhecimento. Se vocês não tiverem acesso, mamães, a profissionais, as redes sociais estão aí já, Dai. Eu sei que tem cada profissional meio maluco, mas falando tantas coisas, que isso é certo, que isso é errado, sinais, sintomas, diagnóstico, suspeita. Mas eu até falo para elas, busquem informações. Buscando informações, filtrem. Isso é o ponto-chave de buscar informação. Como você mesmo falou, informação liberta. E informação também alivia um pouco mais a dor. Buscar ajuda alivia mais a dor. Então, eu digo para ela, busquem ajuda o mais rápido possível e também não esqueçam de mergulhar nesse universo buscando informações. Exatamente. E você, Jéssica, que recado você deixa aí para as mamães? Eu acho que o meu recado também é principalmente para as mamães atípicas também, que a gente entende que a jornada ela pode ser muito desafiadora para essas famílias, mas a gente entende que cada evolução, cada pequena evolução é uma grande vitória na vida dessas crianças, né? E a gente está junto aqui para trabalhar em conjunto mesmo, ninguém solta a mão de ninguém, e é isso que a gente quer mesmo, que essas famílias se unam com os terapeutas para que essas crianças avancem. Muito bom. E você, Camila? Então, não só como profissional, mas como mãe, né? Que eu vivo isso também todos os dias. Então, eu sei aonde dói, né? E nós estamos aqui não para romantizar como foi falado no início, né? Porque nós somos profissionais que queremos realmente ajudar. E para que nós possamos ajudar, nós precisamos escutar. Então, o convite que eu deixo para todas as mamães é que não percam tempo, né? Aproveitem essa oportunidade de ir lá conhecer o nosso projeto. Eu tenho certeza que não vão sair de lá arrependidas, né? Porque a gente está preparando tudo com muito carinho. E importante lembrar também, né? Façam a inscrição de vocês, se inscrevam uma única vez, né? Para que nós possamos prestar um evento digno do que vocês buscam receber, né? Isso vai ajudar muito a nós como profissionais nessa organização, para que não deixamos a desejar, né? E é isso, que essas mamães elas possam sair de lá renovadas, né? Que nós não estamos nesse evento para trazer cura para o autismo, mas para mostrar para as mamães que existe sim uma maneira de aprender a lidar com ele, né? Que o diagnóstico ele não é o fim, ele é o começo disso tudo, né? E é uma luta que ela não vem para destruir, mas ela vem para ensinar. E é isso que nós queremos passar para elas, que elas podem e devem, né, aprender sobre todos os dias, para que elas tenham mais liberdade, né, dentro do lar delas, para que elas tenham mais qualidade de vida, não só para elas, mas para as crianças e para todos aqueles que convivem, né, nesse ambiente. Isso é muito importante, não só para uma mamãe atípica, mas para a criança, porque isso vai respingar no tratamento dessa criança, né, nas terapias que ela recebe. Então, o objetivo principal do nosso evento é isso, é trazer mais clareza, né? Porque as mamães elas olham para a gente como uma luz no fim do túnel. Sim. Então, por que não nós que nós possamos ser, né? Que nós estamos para ser canal de bênção para a vida dessas famílias e para profissionais também que queiram aprender, porque nós não estamos só ensinando, nós queremos aprender também. Sim. A gente aprende muito com elas também. A gente aprende, a gente está ali para direcionar, mas também para aprender. É verdade. Que essas famílias possam sair, né, de lá, desse evento que a gente montou com muito carinho e muito cuidado, né, também
para trazer essas informações para eles, que eles possam sair de lá com um olhar diferente a respeito do desenvolvimento da criança, né, do desenvolvimento infantil. Então, que eles possam se sentir acolhidos pela gente, porque a gente está lá para ajudar mesmo. E é uma coisa única também, Dai. Em Cruzeiro do Sul, de forma voluntária e por amar a causa, você não vê isso. Um evento único que eu pretendo estender cada vez mais, ter encontros com as mães, ter encontro com os profissionais, quem estiver lá para poder aprender. Então, olha a grandeza de um evento desse, da importância de você, mamãe, participar, se inscrever, e é uma oportunidade de a mamãe trazer a sua dor e a gente, em conjunto, trazer a solução. Sim. Claro, Dai, que não de tudo, porque, como eu falei, é uma grande complexidade o transtorno do espectro autista, mas cabe a nós dar um alívio, dar essa escuta qualificada, dar o acolhimento. Então, cada um de nós vai contribuir. O que fazer em casa com a criança, mas também o cuidado da mãe. Porque o pai, tá tudo bem, mas é a mãe que pega o mais pesado, né? Você, Camila, tem também a mais experiência do que nós, porque você está em esse processo e sabe o quanto é difícil, né? Então, causar um impacto de um pouco mais de alívio, que elas possam sair de lá, eu acho que, e com isso meu coração pode ficar um pouco mais aliviado e esperar os próximos também, que se Deus quiser vai acontecer. Muitos que virão. Eu acho que é o nosso principal objetivo, que eles se sintam mais aliviados, né? Se isso acontecer, nós já vamos estar realizadas. Exatamente. Já tá em troca. Meninas, que conversa necessária, leve, transformadora, que a gente viu realmente propósito. E eu tenho certeza que vocês vão iluminar muitas famílias que precisam aí de orientação. Então, eu quero agradecer a presença de cada uma. Muito obrigada, que tirou um pouquinho do seu tempo, que está aqui para realmente transmitir conhecimento e propósito. E dizer que realmente, né, o conhecimento, ele aproxima, ele acolhe e ele também liberta. Então, se façam presentes, se encorajem a estar nesse momento, porque é através da presença de vocês que também vai motivar e encorajar as meninas a dar continuidade nesse projeto que é tão lindo. Muito obrigada de coração. Desculpa, nervosismo. Nós que agradecemos pelo convite. Vocês foram plenas, maravilhosas. Quero vocês mais vezes aqui. Muito obrigada. E é isso. Encerramos aqui mais um UnidaCast. Eu sou Dailis Vieira e muito obrigada pela presença de vocês. Tchau, tchau. Tchau.